porque tem a participação pelo WhatsApp também. Muito boa tarde, hoje quinta-feira, dia 19/7/2018, está começando mais uma Extração Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios o pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Alexandre Guerra. Seja muito bem-vindo à Extração Entrevista. Obrigado pelo convite, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. A TV Estação 26 tem compromisso em trazer os pré-candidatos tanto ao governador do Distrito Federal, deputado federal e distrital para um debate democrático. Hoje estamos recebendo aqui o Alexandre Guerra e vamos falar a respeito para que você possa conhecer o seu candidato e no dia 7 de outubro fazer a sua escolha. Vamos começar com a seguinte pergunta, Alexandre. Quem é Alexandre Guerra? Ótima pergunta, né? Ótimo início. Meu nome é Alexandre Guerra, eu sou brasiliense, então faço parte aí das primeiras gerações aqui de pessoas nascidas em Brasília, mas a minha família é de Pernambuco. Os meus pais vieram de Pernambuco para cá, para o Distrito Federal, para ganhar na vida, vencer, crescer, como muitas famílias de muitas regiões do Brasil fizeram há um tempo atrás. E felizmente a gente conseguiu vencer na vida, a gente conseguiu criar um negócio que começou aqui em Brasília, que foi o Girafas. O Girafas começou em 1981, eu tinha acabado de nascer. Como família de pernambucano, começa a fazer filho muito cedo, né? Minha mãe engravidou com 17 anos, meu pai tinha 18. E logo no início da vida, eles viram que tinha que fazer alguma coisa para sustentar a família que estava crescendo e abriu uma lanchonete, ainda muito simples na época. O Girafas começou pequeno, como tudo começa, e a gente teve a honra de crescer pelo Brasil inteiro, incluindo 2 lojas que a gente tem nos Estados Unidos, na Flórida. Então, eu tive o prazer de ver Brasília crescer. O Girafas cresceu porque o Distrito Federal cresceu, as cidades surgiram, uma boa parte das cidades que tem hoje aqui no Distrito Federal não existia na década de 80. A gente tinha perto de 500 mil habitantes, hoje a gente tem 3 milhões de habitantes. Então esse crescimento das cidades e o crescimento do Distrito Federal proporcionou a gente crescer também como empresa. Conheço as cidades porque tem um negócio em todas elas, são quase 80 restaurantes só aqui no Distrito Federal e mais de 400 no Brasil inteiro. Eu fui prefeito. No meio de tudo isso, eu conheci o Partido Novo. O Partido Novo que foi criado para renovar a política do Distrito Federal do Brasil. Um partido que tem regras diferentes, que não faz promessa de mudar, ele pratica a mudança, né? Não aceitando recurso público, fazendo processo seletivo para ser candidato, proibindo no seu estatuto cabide de emprego, proibindo indicação política. Ele defende muito essa questão da independência do legislativo com o executivo, proibindo em seu estatuto mais de uma reeleição. Então foi um partido que foi criado para fazer uma governança diferente partidária e depois, né, chegando a ter a oportunidade de liderar isso no Poder Executivo como Distrito Federal, fazer diferença também na ação, na prática. E eu fiquei tão animado que eu me afastei dos meus negócios, eu abri mão dos meus conselhos, acabou meu mandato lá como presidente do IFB, renunciei meu mandato de vice-presidente da Associação Brasileira de Franquia. Então eu estou dedicado 100% à renovação política do nosso Brasil através do Partido Novo e, no nosso caso aqui, começando pelo Distrito Federal. Alexandre, os problemas do Distrito Federal são muitos, né? O emprego, a economia, saúde, transporte e segurança. Como tentar minimizar esse problema que já vem ao longo de anos e nenhuma solução foi apresentada até os atuais governos, né, que passaram pelo GDF? Bom, exatamente. No Novo, a gente defende que o governo ele tem que garantir para o cidadão o essencial. E o essencial é saúde, segurança e educação. A gente tem que garantir isso. Porque se o cidadão, imagina se todas as pessoas tivessem a garantia que os seus filhos estão tendo uma educação de qualidade, uma educação ampla e transformadora, estão tendo uma saúde eficaz e tem segurança para ele, e que mais que o Estado precisaria dar para o cidadão? Nada mais. Bastava dar o essencial, porque a partir daí a sociedade mesmo poderia, com pernas próprias, poderia crescer e evoluir, e é isso que a gente acredita. Então a gente tem que garantir o essencial, saúde, educação, segurança. A gente está fazendo um estudo muito profundo dessas áreas, por exemplo, na questão da educação. A educação tem que ser, como eu já falei, de forma ampla, e quando a gente fala de forma ampla, a gente tem que incluir na educação a questão do esporte e da cultura. Isso tem que fazer parte do dia a dia
da criança, do adolescente. Tem países aí que a maior causa de mobilidade social é justamente cultura e educação. Isso tem que estar, cultura e esporte, isso tem que estar dentro da educação. A gente tem que olhar para a primeira infância. Os primeiros 4 anos de vida de uma criança é um período de grande oportunidade, por conta do desenvolvimento cerebral, que é incrível, né? A multiplicação dos neurônios nessa fase inicial da vida da criança, que hoje não está tendo uma educação adequada, e muitas vezes chega nos 5 anos já com a menor capacidade de aprendizado. Então a gente tem que garantir acesso à educação a todas as crianças na fase dos 0 aos 4 anos aqui no Distrito Federal. Esse é um ponto importante. A gente tem que dar uma olhada na questão do ensino fundamental, ensino médio, né? Que tem algumas coisas que a gente está observando. Por exemplo, a gente é contra a progressão automática, né? Na minha fase, a gente tinha que estudar para passar de ano. O incentivo de passar de ano é importante, senão o aluno vai passando de ano sem ter essa necessidade e vai acumulando deficiências ao longo da trajetória de ensino. A gente tem que implantar um ensino médio, técnico. A pessoa, a criança, o adolescente, ele tem que ter a escolha de seguir o ensino médio técnico e não a grade curricular comum. Isso já está previsto na reforma do ensino médio. A gente acredita muito que a gente tem que trazer isso para o Distrito Federal. Então, são coisas, a educação é transformadora, a gente tem que olhar ela com muito carinho. A saúde, a gente tem que olhar para a gestão. A gente tem um problema grande que é a gestão de saúde. Muitas vezes, até a gente tem medidas bem intencionadas, como questão do médico de família, só que elas são mal executadas, né? É óbvio que você tem que tirar do hospital a atenção básica, você precisa, senão você atrapalha o hospital e não consegue oferecer uma atenção básica eficaz. Isso aí tem que ir para as UBS, isso aí tem que ir para o posto de saúde. O problema é que hoje o paciente vai na UBS, no posto de saúde, o pessoal manda ir para o hospital, quem manda ir para a UBS fica nesse ping-pong. Então é um exemplo de coisas que têm uma boa intenção por trás, mas que elas não são implantadas por falta de gestão. Inclusive, falo aqui hoje, primeira vez ao vivo, que ontem a gente definiu o vice-governador dentro da nossa chapa. É um médico, o nome dele é Erickson Blum, também filiado ao Novo. Ele é um médico, ele já foi premiado como melhor gestão de saúde do Brasil. Em primeira mão aqui. Em primeira mão aqui, falando aqui para vocês. A gente anunciou isso, a gente fez uma coletiva de empresa ontem, mas ao vivo aqui é em primeira mão. Então, isso é importante, a gente precisa de um gestor de saúde para fazer as coisas acontecerem. O Erickson, ontem, ele falou que a gente tem um orçamento adequado, 6,5 bilhões para a saúde é um orçamento adequado. A gente tem profissionais de saúde capacitados na Secretaria de Saúde. O que falta é a gente ter processos, gestão, tecnologia é serviço do usuário, do paciente. Por que o paciente precisa passar um dia no hospital para marcar uma consulta se ele não pode fazer isso no celular, por exemplo? Então, um controle de estoque de medicamento, por exemplo. Como é que pode um hospital não ter um controle do que entra e sai de medicamentos? Então, são coisas como essas que precisam ser corrigidas. E segurança tem que estar perto do cidadão e perto de onde o crime acontece. A gente tem perto de 0 assassinatos por 100 mil habitantes no plano piloto, e aqui nas cidades tem perto de 40 assassinatos por 100 mil habitantes. Então, a gente precisa incentivar o policial, primeiro, para sair de funções administrativas. Mais ou menos de cada 10 policiais, 5 estão em funções administrativas. É um absurdo, a gente precisa de uma polícia ostensiva na rua, e a gente quer implantar uma polícia de proximidade, que o policial, militar, o civil, ele faça parte da rotina da cidade, para que ele tenha uma melhor resolutividade dos conflitos, né? Então, a gente tem os PCS que foram abandonados, né, que é a Polícia Comunitária de Segurança, o Posto Comunitário de Segurança. A gente quer reativar aqueles que ainda estão em condição de uso, e os que não tiverem, a gente quer implantar uma unidade, uma base móvel comunitária, que é uma grande van com tecnologia, com drone, que ela tenha uma certa mobilidade dentro das cidades, assim o policial não fica preso, como é o caso dos PCS. Então, são questões como essas que a gente quer trazer aqui para o Distrito Federal, para a gente olhar para uma cidade do futuro, olhar os problemas que estão aí há anos, mas pensar soluções modernas, né, e eficientes para a gente mudar, de fato, a vida do cidadão. Eu acho que aí, esses são os 3 pontos, vale a pena a gente falar um pouco de emprego, né, que é uma outra linha importante dentro do Partido Novo. Precisamos investir
no setor produtivo, incentivar o setor produtivo. O ambiente de negócio hoje, ele é muito ruim aqui no Distrito Federal. A gente está no ranking lá, depois do 100º país, como um dos piores ambientes de negócios que a gente tem. Então, a gente tem que facilitar a vida do empreendedor, porque é o empreendedor que gera renda, riqueza e emprego. A gente precisa valorizar isso. O poder público, o Estado, ele não produz nada, ele não gera riqueza. Quem gera somos nós, cidadãos, pessoas que pagamos impostos dos nossos salários, que pagamos impostos das nossas empresas e que esses impostos são para financiar o Estado, que é necessário desde que gere a contrapartida para o cidadão. Hoje esse Estado está custando muito, são 40 bilhões de reais que é consumido do setor produtivo e nada é retornado para a sociedade. Então a gente precisa retornar em termos de saúde, educação e segurança, mas a gente precisa crescer o bolo da economia do Distrito Federal. O Distrito Federal não cresce há anos. Exato. Os crescimentos são... Então a gente não tem uma economia que está favorecendo o crescimento. O que isso acontece? Isso causa 315 mil pessoas sem emprego. É um dos maiores índices do Brasil de desemprego que está aqui no Distrito Federal. Se a gente não resolver esse problema de emprego, a gente não vai conseguir ter uma sociedade justa. Então a gente precisa incentivar a iniciativa privada. Como fazer isso? A gente está desenhando finalizando o desenho do nosso plano de governo. A gente uma ação de curto prazo e prioritária é reativar o setor de infraestrutura, setor de construção civil. Esse setor já empregou quase 100 mil pessoas, hoje emprega 20 mil pessoas. Se você for pegar esses 80 mil, já é uma boa parte do déficit de emprego que a gente tem no Distrito Federal. Então a gente precisa reativar. Tem muitos projetos de infraestrutura que estão parados na mesa do burocrata, que é só destravar que a gente vai ter renda e emprego entrando na economia. Então a gente precisa fazer com que esse emprego entre na economia. Entrando e destravando esse setor de infraestrutura, o comércio começa a rodar de novo. Que esse pessoal vai começar a ir nos restaurantes, nas lanchonetes, em cabeleireiro, e aí a gente começa a ter de novo a roda da economia girando, que ela está parada há anos. E aí a gente tem que olhar para algumas áreas que a gente está entendendo que são áreas que o Distrito Federal tem vocação. A primeira é essa que eu estou falando, que é comércio e serviço. Sim. A gente vai nessas ruas, eu estive no Paraná de manhã, agora eu estou aqui na Ceilândia, você passa nas ruas principais, aqui na QNM, por exemplo, é um comércio bastante rico, muitos negócios. Então a gente tem uma vocação para serviço, a gente tem que incentivar o pequeno negócio, o pequeno comércio, porque isso, na verdade, é pequeno, mas se você somar todos eles, é a maior fonte geradora de riqueza do Distrito Federal. Então o comércio e serviço é algo que tem que ser incentivado, e aqui dentro está junto com isso o turismo. A gente tem uma cidade monumental. O Distrito Federal é uma cidade monumental, a nossa cidade é linda. A gente está com o Teatro Nacional, inclusive, fechado. É uma maldade com a nossa cidade. Então, a gente tem uma vocação grande para incentivar isso. Um outro, a gente pode e deve fazer um hub logístico. A gente está no coração do Distrito Federal. Hoje, o comércio eletrônico tem crescido muito. As pessoas estão comprando geladeira aqui pela internet. Sim. E da onde que surge? Essa geladeira não cai do céu na porta do cidadão. Isso aí exige todo um canal logístico, um canal viário, que esse produto vai escoando no Brasil inteiro. A gente pode, porque a gente está numa região privilegiada em termos geográficos, ser o grande hub logístico do Brasil inteiro. Isso gera renda e riqueza aqui para o Distrito Federal. E um terceiro ponto é tecnologia e inovação. O Distrito Federal tem tudo para ser um grande hub, um grande exportador de tecnologia para a América Latina e para o mundo, porque a gente tem aqui em grande quantidade cursos de formação, a gente tem uma mão de obra qualificada, a gente tem um governo federal aqui dentro que é um grande comprador de tecnologia, então poderíamos ter um setor de tecnologia pujante, fazer um parque tecnológico de verdade e a gente, de novo, trazer riqueza e renda para a população. A gente precisa olhar para frente, a gente precisa olhar para a Brasília do futuro. E a Brasília do futuro não é mais a Brasília do serviço público. Não é porque já está no limite. A gente ganhou muito com a questão do número de concurso público que abriu na nossa cidade há muito tempo. Isso estimulou a economia. Mas o nosso orçamento já é 77% ocupado com a folha de pagamento. Então não tem como mais crescer aqui. Se a gente olhar para a Brasília do futuro, a gente vai ver que a gente precisa
desenvolver o setor produtivo aqui. A gente precisa ter uma cidade que gere negócios. Esse é o futuro e o olhar que a gente tem para o Distrito Federal. Essa pergunta, essa questão, por exemplo, dos 75% do orçamento com a remuneração do funcionalismo, o governo sempre oferece um reajuste, no caso, para as categorias ou novos concursos. Quais são as suas propostas para gerar uma alta receita? Olha, é muito difícil. A gente já está, como eu falei, no limite do orçamento em relação à questão de folha de pagamento. Sim. Eu acho que concursos novos dentro do GDF, é claro que sempre vai existir quando a gente precisar de alguma atualização, né, alguma reposição de quadro, alguma área específica como a saúde realmente está precisando de profissionais, mas em escala não vai existir como existiu no passado, porque ele já está no limite do teto da lei de responsabilidade fiscal, inclusive. Então, independente do governador que vier para frente, a gente não vai ter mais concursos como teve no passado. Por isso que eu falo, você que está escutando aqui, olhe para o mercado privado, se prepare para ele, porque a gente vai ter uma oferta de concurso público muito reduzida daqui para frente, independente do governador, né? Então, a gente tem que olhar o orçamento com cuidado. Agora, a gente precisa valorizar o servidor público. É um servidor que fez o concurso, que está lá, que conhece a secretaria. Muitas vezes a gente vê que esse servidor ele é desvalorizado por conta do tanto de cargo político que tem liderando as secretarias e principalmente as administrações regionais. São 17 mil cargos comissionados dentro do Distrito Federal. Isso é muito. Se você reduzir pela metade, isso já dá uma folga do orçamento de 300 milhões de reais que pode estar indo para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, a gente precisa olhar o orçamento com um critério técnico, não um critério político. O Distrito Federal não pode ficar à mercê de políticos que colocam ali os seus amigos, os seus apadrinhados. O Distrito Federal é de todo mundo, não é só de algumas pessoas. Hoje a gente tem, por conta desse cenário, hoje a gente tem o Estado, o ente federativo do Brasil com a maior renda média mensal, é o Distrito Federal. Porque a gente tem um grupo de pessoas, principalmente servidores, que ganham altos salários. Não só no GDF, mas também no governo federal. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, a maior desigualdade social entre todos os entes federativos. Porque, apesar desses salários do setor público, que é bom, isso aqui não é ruim, o problema é que a gente tem 315 mil pessoas sem emprego. Então, a gente tem a maior desigualdade social de todo o Brasil. Então, se a gente não desenvolver o mercado, o setor privado, para gerar emprego e melhores salários para quem está trabalhando na iniciativa privada, a gente não vai ter um Distrito Federal justo. Muito bem. Estamos chegando ao final. O Alexandre Guerra veio aqui, gentilmente, está com a agenda um pouco apertada, mas vai voltar depois, né, Alexandre? Já estou fazendo um convite aqui pela Estação Entrevista. As considerações finais e a última pergunta que eu vou lhe fazer, quais são os desafios para Brasília? Caso você venha ser eleito, quais são os principais? Bom, é um prazer estar aqui, Carlos. Eu voltarei sempre que chamado. Esse espaço é super importante para a gente. Eu acho que o grande desafio para o Distrito Federal é acabar com esse conchavo político que está dominando a nossa cidade há 20, 30 anos. A gente tem que acabar com isso. Esse arranjo político, que é uma relação espúria entre poder legislativo e poder executivo, faz com que o nosso Estado custe muito e não gere o retorno que a sociedade merece. Então, a gente precisa juntar nós, pessoas comuns, cidadãos, pessoas que não fazem parte, né, dessa politicagem, e se colocar nesse ano, nesse eleitoral, dizer que nós queremos mudança, que não adianta eles ficarem aí negociando um espaço de cada um dentro do governo e esquecer da população. Sinceramente, eu preciso falar isso aqui. O que aconteceu em relação a um dos candidatos aí que está ameaçando sair, não sair, que está uma briga por espaço, é um absurdo. Enquanto a gente precisa estar aqui, como hoje, aqui discutindo quais que são as saídas para o Distrito Federal, a turma lá está brigando por espaço dentro do governo, de um possível governo futuro. Isso não pode. O governo não é para eles, é para as pessoas. Então a gente tem que acabar com esse arranjo político. O troca-troca político, ele atrapalha a saúde, ele atrapalha a educação, ele atrapalha a segurança, ele atrapalha a gestão das nossas cidades. É só ver as regiões administrativas. Uma instância pública tão importante, a região administrativa, porque o poder público perto do cidadão,
Isso é terceirizado para deputado. O deputado foi eleito para legislar e fiscalizar, não foi para ser dono de região administrativa. O administrador regional tem que ficar subordinado ao Poder Executivo. Isso, assim, é obrigação do governador. Isso é ilegal. Não pode. Isso é obrigação do governador. Ele não pode terceirizar isso para deputado. Então, eu acho que o grande desafio do Distrito Federal é acabar com esse arranjo político, esses conchavos, esse troca-troca que tem acabado com a nossa cidade. E é essa a grande mensagem. O Partido Novo foi criado para isso, para renovar, para colocar pessoas novas. A gente fez um processo de seleção, a gente selecionou 400 pessoas, a gente aprovou 50 pessoas que vão concorrer em 2018 para deputado distrital, federal, Senado e governo aqui no Distrito Federal. São 50 pessoas, tem militares, tem policiais federais, tem professores, tem médicos, tem empresários, tem advogados. São pessoas que já tiveram uma história de vida e que não são políticos. A gente não quer que o eleitor fique de novo naquela decisão de ter que escolher entre os 6 e meia dúzia. Uma decisão de escolher mais ou mesmo, que na verdade não muda nunca. A gente está colocando à disposição do eleitor opções diferentes, de pessoas capazes que passaram por um processo seletivo e que nunca foram políticos. Então eu peço aqui, você que está escutando, que ajude a gente a promover o novo, a divulgar os nossos candidatos, o nosso site, Novo 30, o nosso site, entra lá, já é o maior portal de engajamento entre todos os partidos do Brasil, são 1.800.000 seguidores, então é a sociedade civil se juntando e se organizando para a gente mudar a política que está aí. Agradeço você que está escutando e conte comigo, sempre que precisar, estarei de volta. Beleza, olha só, esse aqui foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportunizando a você a fazer a sua escolha no dia 7 de outubro, em quem você vai votar. Ou seja, na velha politicagem, de sempre, as negociatas, ou algo nesse sentido. Então é você, eleitor, que pode fazer a diferença e fazer com que Brasília volte a ser a capital da esperança. Esse é o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportunizando pré-candidatos a debater em Brasília com eficiência e respeito que a nossa cidade merece. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.